Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Números. Vamos ler o capítulo 22, os versículos 1 ao versículo 11. E logo em seguida, no capítulo 23, vamos ler o versículo 23. Números, capítulo 22, versículo do 1 ao versículo 11. E em seguida, no capítulo 23, vamos ler um versículo, apenas o versículo 23. Amém, irmãos? Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo que os israelitas, o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipó, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: fica aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo, e lança fora. E o 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel. Vamos mais uma vez orar, pedindo a Deus sobre esse momento. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão, Senhor, por mais esse momento que nós temos aqui para te cultuar, te louvar e te adorar. A esse Deus verdadeiro que criou todas as coisas, a esse Deus que detém o reino, o poder e a glória, Pai. Queremos agora te pedir, Senhor, por este momento tão especial, que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, coração e vontade, para que possamos sair daqui revigorados com a Tua palavra, Pai. E que ela venha trazer crescimento espiritual para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, trazer a seguinte mensagem para a igreja. Você precisa redesenhar Deus no seu coração.
Nós sabemos que os israelitas chegam às campinas de Moabe. Eles estavam vindo do Egito. Nós sabemos que houve uma grande fome naquela região, na Palestina, e os israelitas foram para o Egito, porque não tinha comida naquela época. José era filho de Jacó, todos conhecem a história de José, e lá eles se prepararam por 7 anos de secas. Então entraram ali, no Egito, 70 pessoas, e saíram milhões de pessoas. A história conta que saíram mais de 2 milhões de pessoas. Muitos morreram ali, os que saíram do Egito, por desobediência e idolatria a Deus. Mas ali tivemos muitos que nasceram no Egito. E era uma multidão muito grande. Eles estão indo para se cumprir aquilo que Abraão tinha dito. E o próprio Deus revelado a Abraão que ele seria uma numerosa nação. E ali agora estava se cumprindo aquela profecia, aquilo que o próprio Deus tinha dito a Abraão, que ele iria para uma terra que manda leite e mel. Mas estão chegando próximo já dessa terra. Já estão nas campinas de Moabe. Iam atravessar o Rio Jordão, depois Jericó, e aí já estavam na localidade prometida por Deus. Mas quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Ló. Ló era aquele sobrinho de Abraão. E ele morava em Sodoma. E houve a destruição de Sodoma e Gomorra. E ali houve um incesto de Ló com as suas 2 filhas, após a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí veio desse incesto, deu origem aos moabitas. Mas o rei dos moabitas era Balaque. E esse homem ficou muito temeroso quando ele viu aquela multidão ali, chegando até ali, na região de Moabe, né? Nas campinas de Moabe. E era muita gente, e ele ficou apreensivo, temeroso. E também ele tinha conhecimento das vitórias que esses povos tinham empreendido. E Balaque, ele contrata Balaão para amaldiçoar aquele povo. Balaão era uma espécie de um feiticeiro, que tinha uma crença que ele podia abençoar ao amaldiçoar pessoas, né? E ele entendia que com a maldição de Balaão, Balaque entendia que podia combatê-los e lançar fora, como diz o texto. Diz o seguinte: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois ele é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoas será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Era um homem que fazia isso por dinheiro. Era um homem que fazia essas coisas por dinheiro, era um mercenário. Mas Balaão diz que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Ele recebe uma orientação direta de Deus. E aqui cabe uma pergunta, irmãos. Você crê que alguém pode colocar uma maldição sobre sua vida? Isso não existe, irmãos. O verdadeiro crente, ele não pode pensar nisso. Você tem que redesenhar Deus no seu coração. Hoje nós estamos vivendo muitas coisas dentro das igrejas com esses pensamentos negativos.
Não existe magia, encantamentos contra um filho de Deus. Pode fazer bruxaria, macumba, feitiçaria. Não alcança um homem ou mulher que vive uma vida no Senhor. O verdadeiro convertido, ele tem dentro dele o Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nada entra num crente verdadeiro. Nós temos poder para repulsar o mal. Porque o Espírito que habita dentro de nós é poderoso. É o próprio Deus habitando dentro de nós. Não existe praga, maldição, mal olhado, feitiço, anjo caído, que você precisa lutar contra para anular essas forças negativas, para que sua vida seja castigada ou seja amaldiçoada. Mas por que que isso não acontece com um verdadeiro cristão? Porque Jesus já derrotou tudo que habita o mundo espiritual, sobrenatural. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já derrotou o nosso maior inimigo. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou todas as forças. Portanto, o cristão, filho de Deus, não precisa se preocupar. Vamos ler Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito forte, irmão. Nós temos que ter confiança plena nisso. Ou seja, nós temos que ter essa convicção que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos afetar nesse ponto de vista de um feiticeiro, um homem, como esse texto fala, que tinha poderes para abençoar ou amaldiçoar. Homem nenhum tem poderes para fazer isso, irmãos. Mas existe nos dias de hoje uma dualidade religiosa. Muitos cristãos ainda creem na necessidade de fazer sacrifício para vencer pragas, poderes do mal, que uma pessoa pode causar malefício a outra pelas suas oferendas. Ainda tem pessoas que pensam assim, dentro dos templos, esses crentes têm religiosidade, mas não têm doutrina bíblica. Daí nós temos que entender que a necessidade de estudar a Bíblia, para que você tenha maturidade espiritual, para que você tenha conhecimento da palavra. Isso lhe dá poder para você ser um crente forte, um crente que tem o conhecimento pleno da verdade. Gálatas 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em madeira. Nós sabemos que quando Jesus veio, ele ali na cruz, ele recebeu ali todos os pecados da humanidade nos seus ombros. Ali se tornou maldito no nosso lugar, ao ponto de ele proferir a palavra mais dura que nós encontramos na Bíblia, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus ali desampara o seu filho, porque ali na cruz ele recebe os pecados da humanidade, e ali ele se torna maldito no nosso lugar, e o Pai desampara, porque Deus é santo. E ali ele morre em nosso lugar, morte substitutiva.
E ali todos nós agora temos a condição de salvação e vida eterna. Na cruz, ele cumpre a lei no nosso lugar. Aquilo que o inimigo queria fazer com ele, que ele não tinha conhecimento do que aconteceria com ele. Porque se Satanás tivesse conhecimento do que aconteceria com ele, não tinha levado Jesus à cruz. Porque ali foi a derrota dele, ali ele foi julgado, condenado. Ele tem os seus poderes limitados, que ele está aprisionado, no sentido que ele só vai até onde Deus permite. Só que Jesus veio a este mundo, cumpriu um plano traçado antes da fundação do mundo, que era morrer no nosso lugar. Ninguém impediria, né, de Jesus morrer. Porque se Jesus não morre, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Jesus veio cumprir a missão confiada pelo Pai antes da fundação do mundo. Mas ele se fez maldito em nosso lugar para que nós fôssemos libertos. Deus, para que ele intervenha e castigue os inimigos, destruindo os ímpios que oprimem o povo de Deus. Deus é o único Senhor da nossa vida. Não deve haver conflito quanto ao poder daqueles que têm o Espírito Santo para sobrepujar as forças do mal. Não deve ter hipótese nenhuma. Se você pensa diferente disso, você precisa redesenhar Deus no seu coração. Eu vejo muitas vezes na mídia, igreja praticando cultos, como se o inimigo fosse um tipo de Deus negativo. Coisas horríveis. Você colocar o inimigo como se fosse um Deus negativo, com poderes. Na primeira vinda de Cristo, o inimigo foi aprisionado. Ele perdeu o poder e só vai até onde Deus permite. Jesus disse que ele tem a chave do... Ele é quem manda. Ele tem a chave do céu e a chave do inferno, que ele é quem manda. Ele tem o poder. Mas tenham cuidado com a tática do medo, porque existem muitas ameaças. E essas ameaças mexem com o psicológico das pessoas. Daquelas que não têm segurança em Cristo. As pessoas, elas sofrem com isso. Que são construções humanas criadas, mental, e que jamais devem meter medo num cristão verdadeiro, num crente verdadeiro. Porque, na realidade, o ídolo não é nada neste mundo. Porque não há outro Deus, senão o Deus que criou o universo. O Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra. É o Deus que nós cremos, que nós buscamos, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Esse Deus que nós confiamos, que nós reverenciamos, que nós adoramos. Não há outro igual a esse, não há outros deuses igual ao nosso Deus, só há um único Deus. E quando você vê essas questões maiores sendo aí trabalhadas dentro das denominações, temos que ter o cuidado. O Deus que nós servimos, ele tem um reino, o poder e a glória. Paulo escreve para a igreja de Coríntios que existe crente forte e crente fracos. Crente forte é aquele que tem maturidade espiritual. E o crente fraco é aquele que ainda não adquiriu maturidade espiritual. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 8, de 1 a 4, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada.
é no mundo e o que não há senão um só Deus. Era uma cidade que tinha muitos deuses pagãos, muitas oferendas. E havia muito sacrifício a ídolos. E ali naquela cidade tinha um mercado e aquela carne que sobrava ia para ser vendida no mercado. E o fato é que era a melhor carne. Então, se você é um crente forte, um crente que tem confiança, conhecimento da palavra, maturidade espiritual, você chega para comprar a carne, se você não sabe o que é sacrificado a ídolo, você compra, come e acabou, não há problema nenhum. Mas o crente fraco, ele mesmo não sabendo o que é sacrificado a ídolo, ele não come. Essa era a tônica naquela época ali em Corinto. Então, o crente que tem maturidade espiritual, ele não tem esse problema. Mas se você tem convivência com um crente fraco, você tem que ter o cuidado para que você não venha, né, a deixá-lo estarrecido. Se você sente isso nesse crente, você tem que ter cuidado com o progresso espiritual dele. Nós temos consciência de uma coisa, irmãos, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Não devemos ter medo de maldição, maior é aquele que vive em mim. Nós vimos aqui no versículo, no capítulo 23, que diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito? Não vale encantamento contra nós, contra o povo de Deus. Não vale. Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós, é o nosso Deus, está dentro de nós, do que aquele que está no mundo. Nós somos tabernáculo de Deus, Ele habita em nós. Ele vem fazer morada no coração daqueles que o chama de Senhor. Portanto, meus irmãos, não há a menor possibilidade de alguém que conheça a verdade ter medo. Porque aquele que conhece a verdade está debaixo da mão do Senhor. Não há necessidade de campanhas contra a maldade humana, como tantos aí ficam pregando campanhas contra a maldição, contra a maldade humana, contra a libertação, contra isso, contra aquilo. O verdadeiro crente, irmão, isso não tem sentido. Ninguém é capaz de botar nada em ninguém. Uma pessoa que tem um Espírito Santo se contrapõe à força do mal. Agora, é evidente que, mesmo você sendo um crente cheio do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo brota no seu coração, a opressão existe, claro. Tentação existe, claro. Jesus foi tentado para nos dar o exemplo de como vencer a tentação. Jesus ali, ele foi tentado com natureza humana. Porque Jesus tinha duas naturezas, humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele não pode ser tentado, porque Deus nem tenta e nem pode ser tentado. Mas Jesus foi tentado com natureza humana. Ele tinha fome, tinha sede. E ele ali, ele mostrou para nós, ele dá o exemplo, como podemos vencer a tentação.
através do poder da palavra de Deus. É assim que vem a tentação, é assim que ele nos mostra isso. Se Jesus tivesse ali caído, a morte dele na cruz não serviria para nós. Por quê? Porque era um pecador na cruz. Mas o único que nasceu de mulher que não teve pecado foi quem? Foi Jesus. Então a morte dele na cruz é morte substitutiva, eficaz, porque ele morreu no nosso lugar, para nos trazer salvação e vida eterna, para todos aqueles que colocar a fé nele. A salvação se dá somente pela fé em Jesus. Nós temos uma população mundial, 5 bilhões e 500 milhões de pessoas ainda precisam colocar a fé em Jesus. E dos cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, 2 bilhões e 500 milhões. Muitos creem em Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Porque como Senhor nós precisamos de obediência, de fidelidade, de humildade, de amor ao próximo. Precisamos andar em comunhão com o nosso Deus, para gozar do privilégio de um dia estarmos com Ele na eternidade. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Isso é tremendo. O amor lança fora o medo. E aqui é interessante, devemos amar a Deus com medo? Não. Devemos amar a Deus com respeito, mas não com medo. Deus não quer que tenhamos medo dele. Nós queremos que Deus quer de nós que tenhamos respeito por ele. Porque Deus é amor. Nós, como filhos de Deus, adotivos, nós temos que ter o maior respeito pelo nosso Pai Celestial, como nossos filhos têm por nós. Campanhas para vencer o mal não tem sentido. Não tem o menor sentido isso. Porque Jesus se fez maldito em nosso lugar. Não existe maldição para os que estão em Jesus Cristo. Não existe maldição para os que estão em Jesus. Existe ainda uma religiosidade na mente das pessoas que causa medo. Mas quando você escuta que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus criador do universo, o Deus que habita dentro de nós, se Ele é por nós, quem será contra nós, irmãos? O cuidado de não atribuir tudo que acontece de ruim ao inimigo. Essa é a tônica hoje, tudo é culpa do inimigo. Muitas vezes está na mente das pessoas, muito disso está na mente das pessoas. Quem tem o Espírito Santo jamais pode ter possessão, meus irmãos. Jamais. Se você pensa assim, você precisa redesenhar Deus no seu coração. Podemos ter opressão, tentação, mas porque o próprio Jesus foi tentado, mas jamais possessão. Eu quero concluir esse texto falando da batalha espiritual que ocorre na nossa vida. Tem batalha espiritual? Sim. Há lutas do espírito contra a carne. As estruturas humanas passam a ser governadas pela lógica diabólica. Mas nós temos no livro de Efésios, como é que vencemos isso, essa luta, essa batalha espiritual?
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, e vestindo na couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, com todos os santos. Aqui é uma analogia de um soldado que vai para a guerra. Ele vai preparado, ele vai com capacete, ele vai com o escudo, com a couraça, ele vai com o cinto, vai com a espada, vai com as botas. São 6 elementos que o soldado ele se prepara para uma guerra física. Mas aqui Paulo fala para os Efésios uma luta espiritual, que é uma batalha espiritual, e que nós temos aqui também as armaduras, os utensílios. 5 deles são para defesa e 1 é para ataque. E o ataque é a espada, é a palavra de Deus. Mas como essa batalha espiritual pode ser vencida? A primeira coisa é uma pessoa que só fala a verdade, não fala mentiras. Se você fala mentira, você está dando brecha para o inimigo, meu irmão. Primeiro ponto aqui da batalha espiritual é falar a verdade. Você ser justo. No mundo corrupto e perverso, decaído pelo pecado, você ser justo. No mundo com tanta maldade, com tanta mentira, com tanta inveja, com tanta coisa ruim, você ser uma pessoa justa. Você dá a boa notícia da paz, equilíbrio. Mas o principal é a espada que você usa, é a pregação da palavra de Deus. Jesus nos comissionou a fazer o ID. Sempre que tenhamos a oportunidade, devemos fazer o ID, pregar a palavra de Deus, a palavra da salvação, porque tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá início a todo o processo de salvação, porque através da palavra de Deus, ela ilumina a mente das pessoas, para que o Espírito de Deus venha convencer do pecado. É preciso ouvir a palavra de Deus. O capacete da salvação é a convicção que pertence a Deus, que pertence ao Senhor. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a vida é como uma viagem, irmãos. Nós, quando viajamos, nós levamos uma mala, normalmente, e coloco na mala somente o necessário. A mala é o nosso coração. Com que o seu coração está ocupado? Coisas boas, coisas que agradam a Deus. Então, esse texto nos ensina que devemos ter a segurança que ninguém neste mundo aqui humano pode colocar nada em nós, porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Se você pensa diferente disso, você precisa redesenhar Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido a igreja para cada irmão curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos em família de Deus para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai. Que possamos ter consciência, Pai, e maturidade espiritual para o enfrentamento, Senhor, dessa vida
desse mundo decaído pelo pecado, Pai. Que possamos ter maturidade espiritual através do estudo da Tua Palavra, Pai, para o enfrentamento, para que haja consciência, Pai, que nada poderá nos atingir. Aqueles que têm o Espírito Santo, Pai, têm força suficiente para se contrapor às forças do mal. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, Pai, para todos nós, e que possamos viver uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.